Perfeito, Vinícius. Eu vou colocar aqui um trecho de uma participação da Manu Gaspar, lá na Globo News, em que ela faz a defesa da matéria dela, tá? E tem algumas revelações que escapam, assim, por questão de ato falho mesmo. Pois é, primeiro para contextualizar, a reportagem que eu publiquei na segunda-feira, no blog que eu tenho no Jornal Globo, ela conta a seguinte história, e ela foi apurada ao longo de semanas, 3 semanas mais precisamente, conversando com muita gente até chegar em um relato comum, feito por 6 pessoas diferentes, uma das quais obteve esse relato do próprio ministro Alexandre de Moraes. Vinícius, isso aqui também é o equivalente a Fishing Expedition também, quando você está fazendo investigação. Você tem uma tese já, qual seja, o ministro Alexandre de Moraes pressionou o Galípolo no sentido de liberar as coisas do Banco Master por causa da mulher dele. E aí você começa a falar com várias pessoas para tentar converter para isso aí, convergir para o que você quer dizer. E ela mesmo fala, né, juntou várias pontas e tal, e chegou a essa conclusão, com 6 fontes anônimas. Podiam ser 12, 15, o Nassif escreveu muito bem sobre isso, tanto faz, porque, pô, não tem ninguém obrigado a contar. Nós podemos falar que foram com 300 pessoas, não é? 45, vai. Chuta o número. Não sei. Uma delas, ela vai dizer, é o próprio Porcaro. Ela vai falar aqui. O que acontece? Houve ligações do ministro Alexandre de Moraes para o Gabriel Galípolo e também uma conversa pessoal que o próprio ministro admitiu a um interlocutor em que ele pergunta para o Galípolo sobre a questão da aquisição do MAF pelo BRB. Essa aquisição, ela tinha sido anunciada em março, e nessa conversa que ocorreu pessoal, presencial, que ocorreu em julho de 2025, ainda estava pendente um negócio de aprovação do Banco Central. E o que o ministro Alexandre de Moraes queria saber era por quê, como, perguntou sobre isso para o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e disse que gostava do Daniel Porcaro, que o banqueiro era uma pessoa que ele gostava, tinha uma afinidade, e perguntou o que precisava para aprovar essa lei, porque ele achava que o Porcaro era perseguido pelos grandes bancos. Essa era uma narrativa muito comum em Brasília nessa época. Eu cheguei a ouvir do próprio Porcaro isso, que os grandes banqueiros não queriam um novo entrante no mercado, um concorrente, e que por isso, então, ele era muito combatido. Uma das fontes dela, portanto, é o Porcaro, certo? Ela ouviu do próprio Porcaro isso aí. Ela mesma está falando. Tá? Tem um caroço desse angu enorme de interesses muito sim, feios, escuros e sujos de grupos financeiros bastante poderosos. Aí ela segue. O Moraes repete isso, e a resposta do Gabriel Galípolo, segundo o próprio Moraes relatou para interlocutores e depois outros integrantes do Banco Central corroboraram essa narrativa, foi de que não daria para aprovar, que àquela altura já havia uma fraude sendo investigada, e havia também, fiz várias matérias sobre isso na época, Júlia, um racha entre os próprios diretores do Banco Central. Uma parte já defendia a decretação da intervenção justa naquela época por conta das fraudes. O Banco Master estava repassando créditos fraudulentos para o BRB e recebendo dinheiro por essa carteira naquele momento, enquanto havia discussão sobre a aquisição de um banco pelo outro, e o Galípolo diz isso para o Alexandre de Moraes: olha, não vai dar, porque nós estamos investigando aí fraudes, e o ministro então teria dito, bom, se está acontecendo isso, então realmente não tem como. Essa foi a conversa relatada pelo ministro para um interlocutor. E aí, o que acontece? Vinícius, se você recebe um relato desse, o cara te põe numa fria. Primeira coisa que você faz, eu já fiz isso também, você vai ter que assumir agora. Você contou que viu o ministro Alexandre de Moraes pressionando o Galípolo, certo? Agora estão me cobrando provas. Agora você vai ter que sair do armário, não é isso? Não, vou preservar a minha fonte. Isso é uma coisa. Outra coisa é você preservar a mentira, deixar que isso vire uma versão aceita oficialmente e que vai servir, ao fim e ao cabo, para abrir uma CPI contra o ministro Alexandre de Moraes. Kiko, e olha, é grave isso que ela diz, grave para ela, sabe, porque ela mente, ela tá mentindo no que ela tá dizendo, eu vou dizer como. Vocês reparem, depois, gente, vocês voltam e ouçam de novo, com atenção, para vocês verem que o que eu tô falando é verdade. Ela pega e fala, eu tenho essas fontes, tal, e que eles se encontraram, e fala, o próprio ministro Alexandre de Moraes admite isso, que foi, conversou. Até aí é verdade. O ministro Moraes admite e afirma que foi conversar sobre a lei Magnitsky, o que tem tudo a ver, ele conversar com o Banco Central sobre os impactos dessa lei norte-americana no sistema financeiro brasileiro e em quem é vítima
né, do Donald Trump hoje em dia, que cai nessa lei por motivos políticos, como a gente já percebeu que são, né, do Donald Trump. Então é normal ele falar, isso é verdade, isso é o que o próprio admite. Só que ela dá a entender que o Moraes admitiu, e outros ministros que ela não nomeia, que ele foi falar sobre invocar o Banco Master. Isso é mentira, ele nunca admitiu. Ele nunca admitiu. Nem a própria fonte que ela libera aí, que é o próprio dono do banco, admitiu que falou com isso sobre o Moraes. Então não adianta também dar fonte assim. Então vamos supor que das 6 fontes dela, 5 fosse uma, então ela deu 1 mignon. Mas não vale. Não vale por quê? Porque se você for perguntar pro Forcaro, ele não confirma. Então o que adianta? Eu falar, eu vou dar uma fonte-on de uma coisa que eu fiquei sabendo que o Kiko machucou a cachorra dele. Aí eu dou a fonte-on. A fonte-on é a Marília. Vamos falar com a Marília nega. O que adianta a minha fonte-on? Não adianta nada. A fonte-on serve para depois as pessoas perguntarem para a fonte e ela falar, é verdade, eu falei. Senão não adianta. Então, das 6 fontes dela, uma ela admite, e essa fonte não confirma, você não tem um Forcaro falando alguma coisa desse tipo. Segundo, ela disse que foram, e isso está numa reportagem do UOL, eu vou colocar a reportagem do UOL para você ver como essa coisa cresce, é horrível. Como os veículos fazem isso um com o outro. Não, o grupo UOL, que pertence à Folha, a gente sabe que hoje em dia é um banco, a empresa que mais dá dinheiro para esse grupo, que mantém as outras empresas, é o PagSeguro, que é um sistema financeiro, um sistema de maquininha, de banco, né? E aí, olha o que o UOL escreve. Moraes procurou Galípolo para interceder pelo Master no Banco Central. Diz jornal. Quem disse foi a Malu Gaspar, sem da fonte, né? Publicado no Globo. O ministro Alexandre de Moraes procurou o presidente do BC para interceder a favor do Banco Master. As informações são da coluna da Malu Gaspar no Jornal Globo. Não são informações. Informação é quando você tem a prova. Não são informações, são ilações, são... alegações. Alegações. Não são, então, o UOL, que é tão zeloso para publicar coisas de outro veículo, comprou desse jeito algo totalmente em off. Aí, veja só, Kiko, Moraes teria procurado Galípolo pelo menos 4 vezes, segundo o jornal. 3 delas teriam sido por telefone. 3 foram por telefone. Só tem uma que não foi por telefone. Essas 3 por telefone não tiveram fontes. As 6 fontes da Malu não poderiam ter ouvido uma ligação, a não ser que a fonte dela seja o assessor especial do Moraes ou do presidente do BC, que traiu os seus chefes para passar para ela. Então só tem chance de uma conversa entre os 3, entre os 2, das 4, terem sido a origem da informação que vazou para 6 fontes da Malu. E só ela tem e ninguém confirma em on. Você vê o tamanho do absurdo? E aí o que fazem os veículos de grande imprensa? Começam a repercutir dessa maneira como se fosse verdade. A mentira vai virando verdade. Enquanto ela não der prova, ou disser que essas fontes, e essas fontes confirmarem, e falar, olha, sou eu mesmo, eu sou uma pessoa que trabalha no lado da sala do presidente do BC. Eu resolvi contar para Malu Gaspar só por amor. Aí sim a gente vai poder ter um mínimo de credibilidade. Enquanto isso, é fofoca, é diz que me diz, e volto a dizer, de uma jornalista que já provou que as suas fontes em off erram e erram muito. E a gente vai mostrar em reportagem. Perfeito. Deixa eu passar mais um trecho aqui do que ela falou, tá? Com as pessoas, e essa reunião aconteceu no mês de julho. Nesse momento, ainda estava válido o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bastos de Moraes, o escritório dela com o Master, contrato esse que eu publiquei, os trechos do contrato, a íntegra do documento, quem quiser ver, está lá no meu blog, não é um achismo, é um documento que eu obtive e publiquei, e esse documento mostra que ela tinha um contrato de 3 anos, pelo qual o escritório receberia R$3.600.000 por mês, até janeiro de 2024 a janeiro de 2027. Maravilha, isso não se discute, isso é bastante grave, isso aqui merece nossa repulsa, e espero sinceramente que sirva para se rever, com o Código de Conduta ou não, esses hábitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal.